Fuselagem, então, que é um pouquinho diferente dos outros teras, mas é ainda a mesma ideia, o mesmo conceito, mais ou menos o mesmo desenho. Então, as coisas que são parecidas ou são o mesmo conceito. A fuselagem é feita de chapas de 1/8 ou 3 milímetros, e o fundo dela, essa parte toda aqui de baixo, é plano. Quer dizer que você pode apoiar ela direto contra a mesa e ela já vai estar alinhada. Igual nos outros aviões, a gente monta as laterais e aí junta na parte de baixo e, por fim, põe a parte de cima. O que tem de especial nessa junção das laterais? Aqui atrás a gente tem um reforço que vai dentro das laterais e é importante para evitar quebra da cauda aqui nessa região, principalmente com pouso em estrela. A gente tem as cavernas, que estão aqui, são 4 cavernas, então é uma caverna a mais do que nos outros teras, e elas devem ajudar a guiar os push rods. Então, repara que as cavernas têm um furinho. É bem tranquilo instalar os push rods antes de fechar a fuselagem. Depois que você colou o topo, aí é muito difícil guiar os push rods pelos furos. Então, lembra de instalar os push rods antes de fechar. A mesa de servo tem uma geometria um pouquinho diferente das anteriores, é maioria coisa estrutural, e te dá a possibilidade de usar um servo menor. É difícil eu conseguir antecipar o tamanho do servo que cada um vai usar, mas a tentativa aqui é de deixar a opção de um servo grande e um servo pequeno. Se precisar refurar, lógico, refura para onde quer que seja necessário. Tampinhas, então a gente tem uma tampinha aqui embaixo que dá acesso à mesa de servo, que fica aqui, que seria embaixo da asa. E a gente tem uma tampinha aqui em cima que dá acesso ao compartimento da frente, aqui normalmente onde fica a bateria, que é que a gente usa mais. A asa, então, atravessa a fuselagem por esse furo aqui, só a baioneta atravessa, por isso que a gente ganha esse espaço dentro da fuselagem. E tem esse reforço redondo em volta da baioneta de acrílico. O pino traseiro para a asa não girar é preso aqui. Vocês reparam que tem um furo bem pequeno, porque depende um pouco de como você colou o pino, o furo tem que ser um pouco mais para frente ou mais para trás. Então, depois da asa montada, encaixa ali e refaz o furo. Pelo menos assim garante que está feito no lugar certo. E ela tem esse buraco aqui para receber os fios. E nos outros teras, fios não eram um problema, mas nesse caso aqui a gente tem que lembrar que não tem flap. Quer dizer que tem 4 servos na asa, tem fio para burro chegando aqui e conector também. Então, montar os fios direitinho, com conector pequenininho e fios curtos, assim, ou do comprimento adequado é importante, tá? Senão vocês vão ter um pouquinho de trabalho de administrar os fios. Os fios atravessam essa caverna do meio aqui, tem um furo para isso. E repara que na frente da asa, essa é melhoria estrutural também, tem mais uma caverna. Parece um pouco de exagero, mas isso aqui deixa essa região bem rígida. Vocês estão vendo também uma peça com um formatinho aqui meio diferente, que é essa que está aqui, em que a balsa está montada com as fibras na vertical. Isso impede dessa região da baioneta abrir, no caso de porrada. Então, também um pouco mais de rigidez na região da baioneta. Indo em direção ao nariz, a parte de baixo da fuselagem tem essa vareta grossa aqui, são 5 milímetros por 10, mais ou menos. E a ideia de montar ela é depois que as laterais já forem coladas, porque senão é muito difícil curvar a fuselagem nessa região. Essa vareta entra embaixo aqui, ó, do bloquinho do motor. Os bloquinhos a gente junta, o 1, no 2, no 3, e cola aqui no nariz. Ela entra aqui embaixo do bloquinho 3. A gente instala, então, essa aqui de cima, que atravessa tudo, inclusive a tampinha. Vai parar aqui atrás. E aí sim a gente fecha a parte de cima da fuselagem. Mas essa é basicamente a ideia de montagem da fuselagem. Não é muito complicado, mas é importante seguir mais ou menos essa sequência, ou então fechar a fuselagem vai dar bastante trabalho fazer algumas peças. Eu vou mostrar para vocês agora o desenho das peças da fuselagem na chapa, mas eu acho que vocês não vão ver nada que chame assim, muita atenção, que seja muito diferente do que vocês já viram nos outros teras. Então, de novo, fuselagem semelhante, feita para spinner de 32 milímetros. Dá para fazer com de 30, dá para fazer com spinner maior, mas o ideal é 32. E eu vou mostrar rapidinho também uma modificação na parede de fogo, que eu acho que ficou bem legal. Então, aqui na primeira chapa, a gente vê a parte de baixo da fuselagem. De novo, a chapa é curta, então tem que ser emendado.
aquele reforço traseiro, as abinhas que ajudam nas tampinhas a manter elas fechadas e as cavernas. Nessa segunda chapa aqui, a gente está vendo a parte de cima da fuselagem, repara que já os pontilhados onde vai sair a tampinha, e aquele reforço da região da baioneta. Aí duas chapas das laterais da fuselagem, claro, uma para cada lado, os apoios da tampinha e a outra peça da baioneta. Essa de balsa 10 mm são os bloquinhos. Se não tiver balsa 10 mm, dá para cortar duas vezes com as balsas de 5, não tem problema. E aí, a parte meio complicada aqui, que são as peças de acrílico. Algumas vão na asa, outras vão na fuselagem. Vou mostrar algumas, agora a gente já vê as outras. Então, acho que a mais relevante aqui em cima, a mesa de servo. Os reforços da região lá do pino de torção. Aqui embaixo, os reforços da baioneta. E aqui vocês estão vendo dois discos de parede de fogo. Isso é um pouquinho diferente dos outros aviões. Mas nesse caso, como o acrílico é mais grosso do que a fibra de vidro que eu costumava usar, a ideia é colar um disco no outro, no centro, certinho. E o disco menor, ele tem o mesmo diâmetro do furo do bloquinho. Então você vai ter o disco maior encostando na parte externa da madeira e o disco menor colando por dentro do bloquinho. Isso deixou quase impossível arrancar a parede de fogo quando ela está lá. Ainda é acrílico, quer dizer que pancadas fortes vão quebrar a parede de fogo, que é melhor do que quebrar o motor, mas no geral ela vai aguentar bem mais tranco do que a solução que é só externa. Pessoal, essa era, acho que a primeira parte. A intenção era mostrar para vocês cauda e construção da fuselagem e um pouquinho do desenho. Então, de novo, essas peças se encaixam. Então, isso aqui praticamente não precisa de planta. Eu construo sem a planta, lógico, eu estou acostumado com o desenho, mas a fuselagem e a cauda, eu realmente não uso a planta. Para a asa vai ser necessário.